Houve um breve período em que vivi sozinho, logo após sair da casa dos meus pais e antes de conhecer minha namorada, que depois veio morar comigo. Eu morava em um pequeno apartamento de um quarto no andar de baixo da casa de outra pessoa. Durante esse período, passei muito tempo sozinho, exceto quando estava na escola ou no trabalho, e por isso assistia muitos filmes, especialmente filmes de terror. Mesmo sendo um rapaz de 21 anos na época, ainda ficava um pouco assustado tentando dormir depois de assistir a um filme de terror, especialmente morando sozinho naquele apartamento. Sempre olhava ao redor do quarto e, às vezes, até acendia o abajur ao lado da cama para verificar se estava tudo bem. O inquilino do andar de cima não estava em casa naquela noite, pois seu carro não estava na entrada, então os sons que eu ouvia definitivamente não eram passos ou algo do tipo lá em cima. Eu estava ficando realmente nervoso, porque continuava ouvindo barulhos e, para ser honesto, não conseguia identificar de onde na casa eles vinham. Levantei-me para ir até a porta do quarto e a abri. Do lado de fora do meu quarto havia um corredor muito estreito, que tinha uma porta para o banheiro e, no final do corredor, abria-se para a sala de estar. No final desse corredor, como numa cena direto do filme que eu tinha assistido há menos de uma hora, havia alguém parado perto da cozinha. A luz da lua entrando pelas janelas do quarto e da sala era suficiente para eu ver uma mulher olhando diretamente para mim. Ela começou a andar para trás, ainda me encarando. Eu não me importei. Ainda gritei e corri de volta para o meu quarto, batendo a porta e trancando-a. Ela não veio correndo até a porta ou algo assim. Em vez disso, ouvi passos correndo até a meia escada para a saída do meu apartamento, e então a porta se fechou com força. Fiquei paralisado de choque por pelo menos 10 minutos antes de me sentir bem o suficiente para pegar meu telefone e sair do quarto para verificar o apartamento. Não demorou muito, pois era um apartamento pequeno e não tinha muitos esconderijos. Estava vazio. Corri para trancar a porta, imaginando quem poderia ter sido e como ela entrou. Não chamei a polícia, não sei dizer porquê, mas no dia seguinte liguei para o proprietário e contei o que aconteceu. Ele ligou para o inquilino do andar de cima e o que descobri me chocou. A mulher que invadiu meu apartamento era uma ex-namorada do homem que morava no andar de cima, uma louca, e depois de encontrar o endereço dele de alguma forma, ela entrou na parte errada da casa, no meu apartamento. O inquilino do andar de cima desceu até minha porta no dia seguinte para se desculpar, mas nunca obtive muitos detalhes dele ou do proprietário. Ainda me pergunto o que aquela mulher estava planejando fazer com ele. Não gosto nada da namorada do meu pai, Kathy. Desde que nossa mãe faleceu em 2019 e ele ficou viúvo, sei que ele tem se sentido solitário e parece disposto a se acomodar com qualquer pessoa, até mesmo com Kathy, apesar dos meus avisos. Eu já a vi fazendo algumas coisas suspeitas pela casa e isso está realmente começando a me preocupar. Vou começar do início. Tenho 2 irmãos, Jake, de 10 anos, e Scotty, de 2 anos. Desde o dia em que ele nos apresentou Kathy, algo em seu sorriso não me agradou. Era largo e exagerado de uma maneira perturbadora. Logo ele começou a trazê-la com mais frequência. E eu nunca realmente gostei dela. Inicialmente por causa de sua personalidade que me parecia estranha. Então, as coisas começaram a acontecer. Ela já está morando conosco há algum tempo e, há algumas semanas, a peguei no armário do meu pai enquanto ele não estava em casa. O cofre do meu pai fica nesse armário, junto com o local onde ele guarda a combinação e outros objetos de valor. Quando ela me viu na porta, sorriu com aquele sorriso irritante e me disse: "Oi, querido. Tudo bem?" Eu não disse nada além de nada. Então ela fechou a porta do armário e eu voltei para o meu quarto. Contei ao meu pai sobre isso, mas ele não pareceu preocupado. Alguns dias depois, enquanto meu pai estava no trabalho, acabei de voltar da escola e estava subindo para o meu quarto quando vi Kathy saindo do quarto do Jake e fechando a porta. Perguntei o que ela estava fazendo lá e ela sorriu, dizendo que estava apenas abrindo a janela porque estava quente dentro de casa. Não respondi e subi para o meu quarto. Quando ouvi ela descer, fui espiar no quarto do Jake para ver se ela realmente tinha aberto a janela, mas ambas estavam fechadas.
Algo estava errado com essa mulher e eu sabia disso. Contei ao meu pai novamente e, em resposta, ele pediu para eu ter paciência com a situação e reconheceu que eu não gostava da Cat. Não me dei ao trabalho de contar ao Jake. 2 dias atrás, quando Jake, meu pai e eu não estávamos em casa e Cat estava cuidando do Scott, cheguei em casa sem avisar porque queria ver se conseguia pegá-la fazendo algo novamente. Entrei em casa sorrateiramente e fui para o meu quarto. Eventualmente comecei a ouvir Scott chorando de um jeito angustiado lá embaixo e Cat gritando no topo dos pulmões para ele calar a boca. Foi a primeira vez que a ouvi levantar a voz e acredito que foi a primeira vez que vi suas verdadeiras cores. Desceu correndo para repreendê-la e deixar meu irmão em paz. Ela se assustou e ficou chocada por eu estar em casa e, pela primeira vez, não me deu aquele sorriso assustador. Ela me olhou de forma vazia e foi para o andar de baixo, fechando a porta. Liguei para o meu pai e contei logo em seguida. E naquela noite meu pai teve uma conversa com ela. Não sei como foi, mas presumo que não tenha sido boa porque naquela noite acordei no meio da noite com um barulho e vi alguém no meu quarto que rapidamente saiu e fechou a porta. Saí da cama, abri a porta e vi a porta do quarto do meu pai se fechando. Entrei no quarto dele e os dois estavam deitados na cama. Acordei meu pai furiosamente e disse que Kathy estava no meu quarto. Ela negou tudo, dizendo que estava na cama. Não sei se meu pai acreditou em mim, mas ele me disse para voltar para o meu quarto e que conversaria com Kathy. Obedeci e ouvi ele sussurrando enquanto fechava a porta. Voltei para a cama assustado e ainda estou assustado. Quero que ela saia de casa e de nossas vidas. Acho que ela é perigosa. Por que ela estava no meu quarto? Isso está me assustando. Estou preocupado com o bem-estar da minha família e não sei o que podemos fazer. Esta história remonta a alguns anos atrás, quando eu tinha 30 anos. Eu estava em meu condomínio em Fort Lauderdale, na Flórida. O condomínio que ainda possuo fica no 2º andar de um prédio decentemente agradável, que não vou nomear por razões de privacidade. Sempre que vou para lá, é nos meses mais frios do norte, e eu me torno completamente um amante da praia. Felizmente, trabalho remotamente através do meu laptop e telefone, então posso fugir para lá sempre que quiser. Fort Lauderdale é, na maior parte, uma cidade bastante limpa e segura, e a localização específica do meu prédio não é exceção, pelo menos geralmente. Era janeiro, uma noite tardia, passava das 10 horas. Eu estava na minha varanda, com os pés sobre a grade, trabalhando no meu laptop, quando de repente ouvi alguém gritar lá embaixo. A pessoa gritava, "Ei! E ei! Você aí em cima!" No início, não me movi, assumindo que quem quer que fosse estava falando com outra pessoa. Não poderiam estar chamando por mim, mas eles insistiram. "Ei! Você aí em cima!" Meu coração acelerou porque agora eu sabia que estavam falando comigo. Minha principal questão era por quê. Coloquei o laptop na cadeira e olhei pela grade para o chão abaixo. Havia um cara na frente de um carro no estacionamento olhando para mim, dizendo, "Sim, você." Perguntei o que queria, e ele me disse para descer para que ele pudesse me mostrar algo legal. Observei melhor o cara. Um sujeito de boné virado para trás e camiseta regata. Assumi que era apenas um jovem encrenqueiro tentando me irritar. Então o ignorei e voltei a me sentar. Quando fiz isso, ouvi ele rindo e dizendo, "Vou subir aí e te esfolar vivo, seu idiota." Levantei-me novamente e olhei para ele, que tinha um sorriso sinistro e perturbador no rosto. Percebi que ele parecia mais velho do que eu inicialmente pensava. Não era um garoto. Eu literalmente abri minha boca para gritar algo de volta, mas por alguma razão, desisti. Peguei meu laptop e entrei, fechando a porta de vidro deslizante. Esperava que ele gritasse algumas coisas depois disso, mas não ouvi nada. Por mais desconfortável que isso me fizesse sentir, me senti muito mais seguro estando dentro de casa. Eu atribuí isso apenas a um encontro ocasional com um lunático da Flórida drogado nas ruas. Mas as coisas atingiram outro nível quando o silêncio do quarto foi quebrado por batidas na porta do meu condomínio, acompanhadas de uma voz gritando obscenidades e ameaças contra mim. Era o cara novamente. Os golpes eram tão altos que eu genuinamente me preocupava que ele pudesse arrombar a porta.
Tudo o que pude fazer foi gritar que estava chamando a polícia, mas isso não o intimidou. Seus golpes se transformaram em ruídos de corte e esfaqueamento. Isso provavelmente durou cerca de 1 ou 2 minutos, mas pareceu um século, até que ele deu mais uma batida forte e gritou uma última obscenidade antes de ir embora. Eu sabia disso porque verifiquei pelo olho mágico. Liguei para a polícia após o ocorrido, apenas para mostrar e relatar a eles. Do outro lado da porta, havia várias marcas de faca, confirmando que eu realmente ouvi ele esfaqueando-a e confirmando que esse homem tinha uma faca. Eu orei para que ninguém fosse ferido naquela noite. Duvido que ele me conhecesse. Acho que era apenas uma pessoa realmente drogada e louca procurando machucar alguém. Uma vez passei uma noite na cadeia. Eu sei que todo mundo diz isso, mas eu não fiz nada. Fui atacado por um segurança de uma boate na minha cidade natal, porque uma garota com quem eu tinha histórico estava lá, e teve a audácia de mentir para o segurança dizendo que eu estava tocando nela e nas amigas dela de maneira inadequada, quando eu nem sequer havia falado com elas. O segurança veio e colocou as mãos em mim, começando a me empurrar para fora da boate. E, honestamente, eu reagi e o empurrei de volta no meu estado de embriaguez. E claro, havia policiais do lado de fora do bar e, entre um cara bêbado e um segurança de boate, com quem você acha que eles iriam ficar? Bem, acabei algemado no banco de trás de um carro de polícia e fui escoltado para a cadeia, onde passei a noite. Tudo o que havia na cela era uma barra de madeira para sentar e outro cara comigo. Ele perguntou pelo que eu estava lá e eu disse a ele que era por nada. Dei uma olhada no cara e sabia que não pertencia àquele lugar. Ele tinha tatuagens no rosto, estava faltando um dente da frente e tinha aquela expressão que dizia: "Não mexa comigo ou eu vou acabar com você". Não queria provocá-lo, então apenas tentei conversar com ele quando ele falava comigo. Em um momento, acabei desabafando um pouco com ele por causa da minha raiva com a situação e precisava desabafar. Durante esse tempo, contei a ele algumas informações delicadas, como de onde eu era, que definitivamente é o lado mais agradável da cidade. Eu disse a ele que tinha pessoas em casa naquela noite, já que meus pais estavam fora e todos nós nos encontramos antes de ir para a boate. Basicamente, contei a ele toda a história da noite. Como eu estava bêbado, queria apenas tentar dormir, mas ele continuava falando comigo e estava ficando irritante. Eventualmente, acho que ele percebeu e se calou. Na manhã seguinte, tivemos que ir ao tribunal porque sim, infelizmente fui acusado de agressão e invasão de propriedade, 2 acusações falsas. Meu companheiro de cela também tinha que ir. Eu vi o juiz antes dele, porém, ele estava entre os outros réus na parte de trás do tribunal ouvindo minhas acusações. Fui liberado com uma data futura para o julgamento marcada. Um pesadelo completo. Mas aquela noite, quando eu estava em casa e todas as janelas estavam abertas, então eu ouvia tudo de fora. Comecei a ouvir passos circulando a casa. Múltiplos conjuntos de passos. Comecei a fechar todas as minhas janelas, uma por uma, no primeiro andar. Então cheguei à porta dos fundos, que é uma porta de vidro deslizante com vista para o deck. Curiosamente, acendi a luz do deck e imediatamente 2 caras correram da luz para a escuridão. Reconheci um deles como meu companheiro de cela. Fechei a persiana da porta e continuei fechando o resto das janelas. Não conseguia acreditar que ele me encontrou, mas obviamente ele estava lá para roubar nossa casa às cegas, depois que eu disse a ele como meus pais estavam fora. Ele deve ter visto sinais de dólar quando eu contei a ele de que lado da cidade eu estava, e ele provavelmente ouviu meu nome sendo chamado no tribunal, e uma simples busca no Google pelo meu nome simples revelou meu endereço. Os 2 caras foram embora, acredito, porque não os ouvi pelo resto da noite. Nunca contei aos meus pais que fui preso, e por causa disso, nunca contei a eles como meu companheiro de cela quase veio e roubou nossa casa. Isso aconteceu recentemente comigo, e não sei como me sentir além de estar assustada. Não sou uma pessoa espiritual, mas estive saindo, de forma inconsistente, com um rapaz chamado Spencer, que conheci através de um colega de trabalho, durante uma noite em um bar.
Acabamos nos dando bem e finalmente o apresentei à minha família. Enquanto meus pais estavam indiferentes a ele, meus avós especialmente não gostaram dele. Eles disseram que viam algo ruim nele, que ele não parecia uma boa pessoa. Minha avó, especialmente, persistiu nessa opinião, não apenas depois de um encontro, mas depois de eu ter trazido ele várias vezes e todos poderem formar uma boa ideia sobre ele. E honestamente, comecei a ver o que eles queriam dizer, porque Spencer e eu brigávamos constantemente, e ele perdia a paciência comigo com facilidade. Por causa disso, nós terminávamos e voltávamos várias vezes. Houve uma noite em que senti que ele estava prestes a levantar as mãos para mim. Mas ele se conteve e depois se acalmou. Foi quando eu disse que estava acabado e terminei tudo, ou pelo menos pensei que tinha terminado. Minha avó ficou especialmente feliz e disse que eu poderia encontrar alguém muito melhor. Ela sempre falava sobre eu encontrar um bom rapaz italiano de uma boa família. Não muito tempo depois disso, minha avó morreu de um ataque cardíaco. Durante meu luto, pendurei uma foto dela na parede do meu quarto para homenageá-la. Isso foi há apenas um mês. Tive um mês horrível e, por fraqueza, quando Spencer entrou em contato comigo 2 semanas atrás, eu respondi e voltamos a nos ver todas as noites dessas 2 últimas semanas. Eu realmente pensei que ele tinha mudado porque não brigamos uma única vez e eu me sentia segura ao seu lado. Bem, há apenas alguns dias, Spencer e eu concordamos em tornar nosso relacionamento oficial. Naquela noite, acordei com um estrondo no meu quarto. Entrei em pânico e acendi o abajur. E demorou um momento para perceber que a foto da minha avó não estava mais na parede. Levantei e vi que a moldura tinha caído no chão e quebrado. A moldura da foto da minha avó havia caído e quebrado na noite em que concordei em namorar Spencer. Segurei a moldura nas mãos, com o coração na garganta e o corpo todo tremendo. Liguei para Spencer no dia seguinte e disse a ele que deveríamos seguir caminhos separados por um tempo, já que minha cabeça não estava no lugar certo. Ele explodiu de raiva ao telefone, e aquela ligação provou que minha avó estava certa sobre ele. Mas a moldura caindo e quebrando, o que poderia ter causado isso? Não havia corrente de ar no quarto. Mesmo imaginando que de alguma forma fosse um sinal da minha avó, você percebe como isso é assustador? Eu levei meu Jeep em uma viagem para o Colorado para fazer off-roading na selva. Estava explorando várias trilhas nos Red Feather Lakes e terminei a noite na trilha Dead Man's Road. Era uma trilha um tanto desafiadora, mas a paisagem era incomparável. Eu levei um saco de dormir e planejei dormir no banco traseiro do meu Jeep com os bancos traseiros abaixados. Estacionei um pouco fora da trilha, apenas por precaução, caso outros motoristas noturnos passassem por lá, embora isso fosse muito improvável. Algumas pessoas podem me chamar de estranho por gostar de fazer off-roading sozinho e acampar sozinho, mas sempre gostei de fazer as coisas solo. Usei a palavra acampar porque considero isso apenas acampar com luxo. Em vez de estar em uma tenda, estou no banco traseiro do meu Jeep no meio da floresta. Comi algumas barras de proteína e outros lanches que trouxe como meu pequeno jantar, então preparei meu saco de dormir no banco traseiro. Para quem está se perguntando se eu estava fazendo isso no escuro, eu tinha a barra de LED do meu Jeep ligada, que basicamente iluminava toda a área ao redor muito bem. Então, finalmente entrei no saco de dormir, e estaria mentindo se dissesse que é confortável dormir lá atrás. É o preço a pagar pelo off-roading ao nascer do sol para mim. Tinha todas as janelas fechadas para evitar que insetos entrassem, mas ainda podia ouvir tudo lá fora. E então aconteceu. Ouvi uma voz vindo da floresta, seguida por uma risada curta e alta. Considerando o quão fundo na trilha eu estava, não havia como alguém estar apenas andando por lá, não naquela escuridão total. Olhei pelas janelas esperando ver faróis ou luzes traseiras em algum lugar, mas nada. Então ouvi a voz novamente, muito mais clara. Não consegui dizer se era um homem ou uma mulher no início. Estava tremendo agora, porém, era claro que havia alguém lá fora. Embora estivesse ouvindo uma voz, ainda não sabia o que estava sendo dito. Então fiquei lá, esperando ouvir novamente, morrendo de medo. Por um tempo, apenas grilos então, muito mais perto agora,
ouvi numa voz clara, pertencente a uma mulher ou a um jovem menino: "Olá, eu vejo você aí." Agora eu estava pronto para vomitar. Queria me mover para o assento do motorista e dirigir, mas estava com muito medo de me mexer. Sentia que se apenas ficasse deitado, quem estava lá fora não me veria. Sei que não faz sentido, mas não se mover era minha maneira de me agarrar à esperança de que isso não estivesse realmente acontecendo. Então, houve um estrondo alto no meu vidro traseiro, e eu pulei e praticamente mergulhei sobre os 2 bancos da frente, entrei no assento do motorista e comecei o carro, dirigindo o mais rápido que podia pela trilha, com medo de que estivessem correndo atrás de mim porque só podia ir tão rápido no terreno rochoso. Estava com medo de olhar no retrovisor, mas quando olhei, não vi ninguém através do brilho vermelho das minhas luzes traseiras. Foi um pesadelo. Estava cansado, mas dirigi o resto da trilha até voltar ao asfalto, e depois dirigi por quilômetros até encontrar um motel. Algumas pessoas me perguntaram se não poderia ser alguém perdido que precisava de ajuda, e eu digo que não. Ninguém está lá fora naquela escuridão total, rindo sem uma lanterna tão fundo em uma trilha, e eles não bateriam no meu para-brisa apenas uma vez assim, se não estivessem tentando me assustar. As pessoas são perturbadas, sempre fique atento e alerta ao seu redor. Eu tinha apenas 9 anos quando isso aconteceu. Eu estava dormindo na casa da minha avó durante o fim de semana, o que eu fazia frequentemente quando era pequeno. Era um dia tempestuoso lá fora, e minha avó tinha saído para a mercearia próxima para pegar ingredientes para o jantar. Eu estava na sala assistindo Bob Esponja quando o telefone tocou. Obviamente não havia razão para eu atender o telefone, mas você sabe, eu era uma criança com uma mente de criança. Não há como explicar qualquer decisão feita. Fui até a cozinha e atendi o telefone. Depois que minha voz infantil disse "alô" ao telefone, a voz de um homem do outro lado perguntou se ele poderia falar com o adulto da casa. Eu disse que ela não estava em casa, e a voz respondeu: "Então você está sozinho agora?" Lembro-me de ter pausado por um segundo e então disse: "Sim." Mesmo na minha idade, eu sabia, depois que ele perguntou isso, que provavelmente não tinha sido uma boa ideia atender o telefone. A pessoa do outro lado então perguntou se o endereço atual que ele tinha em arquivo estava correto, mas eu não respondi. Apenas desliguei o telefone e agora estava nervoso. Eu estava preocupado que poderia ter causado problemas para minha avó. No entanto, voltei para a sala e continuei assistindo Bob Esponja. Cerca de 20 minutos depois ou mais, houve uma batida frenética na porta. Eu silenciei a TV e escutei. Junto com as batidas, alguém do outro lado gritava: "Por favor, ajude!" Era um homem. Fui sorrateiramente até a borda da parede, onde a abertura para a porta da frente estava, para dar uma espiada e ver se via alguém do outro lado da porta através do vidro no topo da porta. Isso foi um erro porque eu vi e eles me viram também. O homem do outro lado da porta disse imediatamente: "Menino, por favor, abra a porta, estou muito machucado." Corri para o canto da sala, perto da janela, e fechei as cortinas para poder me esconder atrás do sofá. Eu estava tão assustado. Não havia celulares naquela época, então eu não podia ligar para minha avó. O homem continuou batendo na porta, seus pedidos de ajuda soando mais irritados e seus golpes ficando mais altos e frequentes. Então as batidas na porta pararam e ele começou a bater na janela bem ao meu lado. O cara assustador começou a dizer coisas como: "Eu não vou te machucar e, por favor, estou sangrando muito." Eu comecei a chorar no canto, ainda escondido atrás do sofá. As batidas finalmente pararam, e depois de 1 minuto, corri para o quarto da minha avó e tranquei a porta. Deitei na cama dela, coberto apenas com a cabeça de fora. A chuva batendo no peitoril da janela e o trovão distante eram estranhamente calmantes, pelo menos por um pouco. O homem do outro lado apareceu em uma das janelas e começou a tentar abri-la. Graças a Deus, todas as janelas estavam trancadas. Agora eu me escondi completamente debaixo das cobertas e não acho que ele tenha me visto lá dentro. Esta foi a última vez que vi ou ouvi aquele homem. 20 minutos depois, ouvi minha avó entrar pela porta da frente. Corri para os braços dela chorando e me desculpando e contei tudo a ela. Ela, claro, chamou a polícia. E quando os policiais precisaram que eu desse detalhes,
Minha avó me chamou para a sala e respondi às perguntas deles. Então ela me mandou de volta para o quarto de hóspedes para assistir TV. Infelizmente, aquele homem nunca foi pego por isso, pelo menos. Minha avó nunca contou aos meus pais e me disse para não contar a eles também, mas ela também nunca mais me deixou sozinho novamente sempre que dormi lá, o que não foi muitas vezes depois disso. Em resumo, eu estava a uma porta destrancada de ser indubitavelmente sequestrado. Sou pai de 2 filhos, de 15 e 10 anos. Minha esposa estava fora de casa na época deste incidente. Eu estava no meu quarto tirando um cochilo no meio do dia. Meu filho mais velho está sempre entrando e saindo o dia todo com seus amigos. Então, quando ouvi a porta da frente sendo aberta e fechada constantemente, não me preocupei. Mas, eventualmente, quando ouvi a porta da tempestade se fechar pela 4ª vez, comecei a ficar irritado e assoviei para ele se acalmar. Comecei a ouvir outros barulhos altos do outro lado do corredor, na direção do quarto do meu filho mais novo, Kate. Imaginei que ele estava brincando com seus brinquedos de luta ou algo assim. Independentemente disso, mesmo com a porta do meu quarto fechada, o barulho começou a ficar demais. Era como um som constante de batidas, como o que Keith poderia estar fazendo. Quando atravessei o corredor até o quarto dele, o ruído ficou mais claro e havia um som literal de batidas na parede. Entrei no quarto dele, a porta já estava aberta. Chamei o nome de Keith com raiva, mas não vi meu filho. Vi um homem adulto de frente para a parede, batendo a cabeça na parede. Havia sangue na parede devido às batidas constantes. O homem me lançou um olhar lateral, sem virar a cabeça toda. Consegui derrubá-lo no chão, e foi então que Keith saiu de debaixo das cobertas onde estava escondido. O homem não reagiu. Começou a gritar coisas psicóticas, provando sua falta de sanidade. Pedi a Keith para pegar o telefone de casa enquanto eu segurava o homem no chão. Depois de ligar para a polícia, fiquei naquela mesma posição por pelo menos 5 minutos antes de eles chegarem. O homem apenas sorria, ria e dizia coisas que não faziam sentido o tempo todo. O homem estava doente ou sob efeito de drogas sérias, ou ambos. Não pressionei por acusações e tenho certeza de que ele foi levado a algum lugar para receber a ajuda de que claramente precisava e para tirá-lo das ruas. Tive muitos terrores noturnos em minha vida e lutei contra vários distúrbios do sono. Honestamente, não consigo nem contar quantas vezes experimentei paralisia do sono. É algo verdadeiramente perturbador. Também acordei várias vezes vendo aranhas e outros insetos gigantes na minha cama, apenas para eles desaparecerem enquanto eu começava a voltar à realidade. Mas as alucinações são sempre tão reais e vívidas que sempre me pego pulando da cama e jogando travesseiros nos insetos inexistentes. E nem me faça começar a falar sobre os pesadelos constantes que tenho. Houve uma semana de escola particularmente estressante, em que estava sobrecarregado de deveres de casa em todas as minhas aulas e estava admitidamente exausto, tanto mental quanto fisicamente. Com metade dos meus trabalhos de casa devidos no dia seguinte, que era sexta-feira, fiquei acordado extremamente tarde numa noite de escola, tinha que ser por volta das 3 da manhã, e eu tinha que acordar em 3 horas. Quando finalmente terminei todos os meus trabalhos, literalmente desabei na cama e apaguei mais rápido do que me lembro. E aquela noite, estava tendo um sonho ruim novamente. O melhor que posso descrever este sonho estranho. Por algum motivo, estava em um prédio linear do qual estava tentando escapar, e em cada sala que passava, encontrava doces como se fosse uma atração de Halloween. Mas no sonho, eu estava fugindo de algo. E o algo de que estava fugindo continuava rindo. Era uma risada de criança, e soava como se viesse de todos os lugares. O que me acordou foi quando cheguei ao que presumi ser a porta final do prédio. A risada estava mais alta agora, e quando abri a porta, acordei na minha cama. Não conseguia me mexer. Estava acontecendo novamente. Então houve uma risada do meio do quarto. Movi meus olhos para focar no centro do quarto. Havia 4 pessoas paradas no centro do quarto. Parecia uma família. Um homem alto e uma mulher, e então um menino e uma menina pequenos.
Todos estavam de mãos dadas e todos estavam rindo, olhando para mim com sorrisos gigantes em seus rostos, de maneira impossivelmente ampla. E enquanto sentia essa pressão apertada no peito, o que é comum na paralisia do sono, comecei a sentir como se eles estivessem ficando maiores, ou apenas se aproximando, como se estivessem flutuando em minha direção. Quando meu corpo finalmente permitiu, joguei os lençóis para longe de mim e joguei meus travesseiros no meio do quarto e gritei. Mas os travesseiros não acertaram nada, pois as 4 figuras haviam desaparecido e o riso horrível havia parado. Nunca tinha experimentado uma alucinação como essa e já tive paralisia do sono muitas vezes. Tive que ver meu médico no dia seguinte, que me receitou uma nova medicação. Desde então, ainda tive minha cota de terrores noturnos, mas nada nem perto disso. Eu estava apenas com 9 anos quando isso aconteceu. Estava dormindo na casa da minha avó durante o fim de semana, o que fazia com frequência quando era pequeno. Era um dia tempestuoso, e minha avó tinha saído para a mercearia próxima para comprar ingredientes para o jantar. Eu estava na sala assistindo SpongeBob quando o telefone tocou. Obviamente, não havia razão para eu atender o telefone, mas você sabe, eu era uma criança com uma mente infantil. Não há como explicar decisões tomadas naquela idade. Fui até a cozinha e atendi o telefone. Depois que minha voz infantil disse "Alô?", a voz de um homem do outro lado perguntou se ele poderia falar com o adulto da casa. Eu disse que ela não estava em casa e a voz respondeu: "Então você está sozinho agora?" Lembrei-me de ter pausado por um segundo antes de responder que sim. Mesmo na minha idade, eu sabia, depois que ele fez essa pergunta, que provavelmente não era uma boa ideia ter atendido ao telefone. A pessoa do outro lado então perguntou se o endereço atual que ele tinha em arquivo estava correto, mas eu não respondi isso, apenas desliguei o telefone e agora estava nervoso. Estava preocupado que poderia ter colocado minha avó em apuros. No entanto, voltei para a sala e continuei assistindo SpongeBob. Cerca de 20 minutos depois, houve uma batida frenética na porta. Eu silenciei a TV e escutei. Junto com as batidas, alguém do outro lado gritava: "Por favor, ajude!" Era um homem. Fui sorrateiramente até a borda da parede, onde a abertura para a porta da frente estava, para espiar e ver se via alguém do outro lado da porta, através do vidro no topo da porta. Foi um erro, porque eu vi e eles me viram também. O homem do outro lado da porta disse imediatamente: "Menino, por favor, abra a porta. Estou muito machucado." Corri para o canto da sala, perto da janela, e fechei as cortinas para poder me esconder atrás do sofá. Eu estava tão assustado. Não havia celulares naquela época, então eu não podia ligar para minha avó. O homem continuou batendo na porta, seus pedidos de ajuda se tornando mais irritados e seus golpes ficando mais altos e frequentes. Então, as batidas na porta pararam e ele começou a bater na janela bem ao meu lado. O homem assustador começou a dizer coisas como: "Eu não vou te machucar" e "Por favor, estou sangrando muito." Comecei a chorar no canto, ainda escondido atrás do sofá. As batidas finalmente pararam e depois de 1 minuto, corri para o quarto da minha avó e tranquei a porta. Deitei na cama dela, coberto apenas com a cabeça de fora. A chuva batendo no peitoril da janela e o trovão distante eram estranhamente calmantes, pelo menos por um pouco. O homem do outro lado apareceu em uma das janelas e começou a tentar abri-la. Graças a Deus todas as janelas estavam trancadas. Agora eu me escondi completamente debaixo das cobertas e não acho que ele tenha me visto lá dentro. Esta foi a última vez que vi ou ouvi aquele homem. 20 minutos depois, ouvi minha avó entrar pela porta da frente. Corri para os braços dela chorando e me desculpando e contei tudo a ela. Ela, claro, chamou a polícia. E quando os policiais precisaram que eu desse detalhes, minha avó me chamou para a sala e respondi às perguntas deles. Então ela me mandou de volta para o quarto de hóspedes para assistir TV. Infelizmente, aquele homem nunca foi pego por isso, pelo menos. Minha avó nunca contou aos meus pais e me disse para não contar a eles também.